Boa noite, irmãos. Boa noite, família, amigos, todos que estão de alguma forma conectados nesse momento inédito para a nossa igreja, momento inédito para todos nós, para as nossas famílias, para as nossas empresas. O mundo está passando por uma fase inédita e nós, como igreja, a Igreja Batista de Vila Ester, nós fizemos a proposta na última quarta-feira de fazermos uma experiência de realizar um culto online. Algo totalmente novo para nós não temos esse costume, essa prática. E conversando com o pastor José Roberto Ribeiro, pastor da nossa igreja, ele concordou e achou por bem nós realizarmos este culto esse que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer cada um nas nossas casas, com as nossas famílias, entendendo que o nosso Deus ele está em todos os lugares. O Senhor Jesus Cristo está nos abençoando de todas as formas, onde quer que nós estejamos. Então, nós vamos começar agora fazendo uma oração, e eu convido você que está aí na sua casa. Semana passada acompanhei alguns cultos online de outras igrejas, de outras denominações, trabalhos que têm sido realizados para levar a palavra de Deus para aqueles que estão nas suas casas, isolados, em quarentena. Muitas vezes nós temos a percepção de que nós aqui, graças a Deus, nós temos um conforto, temos como ficar 4 pessoas numa casa, mas eu fico pensando, e eu com a minha esposa temos pensado e refletido sobre aquelas famílias que não têm espaço, famílias que muitas vezes 3, 4, 5, 6, 8 pessoas moram em 1, 2 cômodos. Eu creio que nós temos que ter a percepção também de orar por essas pessoas, porque essas pessoas não conseguem se isolar como nós conseguimos, como outras famílias conseguem. Então o nosso entendimento também precisa ser de compaixão com essas pessoas, não culparmos, não julgarmos, fazemos a nossa parte, aqueles que pudermos, vamos fazer, vamos ficar em nossas casas, mas nós precisamos orar pelas pessoas que não têm essa condição. E a minha proposta agora, e eu convido você que está assistindo nesse momento, irmão da nossa igreja, nosso familiar, nosso amigo, que feche seus olhos nesse momento. E agora o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente em todos os lugares onde ele é convidado a habitar. E que você faça esse convite no seu coração nesse momento agora, e que comigo você possa fazer essa oração para que nós possamos começar o nosso culto. Feche seus olhos, se distancie das distrações nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos como igreja reunidos, cada um nas suas casas, ó Pai, para refletirmos um pouco sobre Tua Palavra, para ouvirmos o Teu recado. Que o Senhor fale poderosamente nos nossos corações, ó Pai. Me usa como Teu instrumento nesse momento e que essa mensagem possa chegar a tantos quanto o Senhor desejar, ó Pai. Acalme os nossos corações, o coração dos nossos familiares, e que esse momento seja um momento especial nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós seguiremos aqui agora para a nossa mensagem. A mensagem dessa noite, nós vamos trabalhar aqui em cima do tema experimentando a soberania de Deus em sua vida. Como é experimentar a soberania de Deus em sua vida? Esse tema, ele é muito importante nos dias de hoje. Ele é muito importante nós entendermos o que é a soberania de Deus nas nossas vidas. E experimentar a soberania de Deus nesse momento difícil é o que nós precisamos fazer. E é o que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos estudar sobre um texto bíblico, nós vamos refletir sobre esse texto, e que os irmãos me acompanhem. Nós vamos fazer uma leitura bíblica agora. A leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 8 a versículo 22. Isso é muito interessante nós falarmos nesse momento, porque quantas vezes
Quantas vezes nós falamos, a Bíblia, a palavra de Deus, está à nossa disposição? Como igreja, muitas vezes nós falamos que a igreja um dia seria perseguida, que as igrejas seriam fechadas, que nós seríamos impossibilitados de fazer os nossos cultos. Esse tempo ainda não chegou. O tempo que está sendo pedido agora para nós, de nós ficarmos na nossa casa, não está interrompendo a nossa liberdade de culto. Quando nós falamos de liberdade de culto, nós estamos livres para o nosso culto. Nós estamos agora num culto online. E eu tenho certeza que inúmeras igrejas ao redor do mundo estão agora fazendo seus cultos online. Isso não impede do culto acontecer. E nós temos a palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui. Mas se a sua Bíblia estiver no seu telefone celular, ou se você quiser acompanhar agora mesmo a leitura que nós vamos fazer do texto bíblico, fique à vontade e nós vamos ler esse texto e vamos refletir sobre essa palavra. A palavra de Deus nos diz assim: tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós falamos sobre esse texto na última quarta-feira, no nosso culto de oração na igreja. E o irmão diácono Rogério Cacalano, não sei se ele está ouvindo nesse momento, mas ele comentou que no idos de 1985, quando ele estava internado, pastor Silas Costa fez uma visita a ele e levou esse salmo, e leu esse salmo. E o irmão disse para nós: confiem na soberania de Deus. Esse nosso Deus nos dará todas as respostas para as nossas perguntas. E esse texto, ele é incrível, porque nós podemos perceber como ele é atual e o que é a soberania de Deus nas nossas vidas. Quantos exemplos, irmãos, nós temos visto de pessoas que até aqui desdenhavam de Deus. E isso aqui é um texto maravilhoso para nós pensarmos. O versículo 8 e o versículo 9 diz assim: tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Quantos exemplos nós temos visto de pessoas que desdenharam de Deus e diziam que acreditar em Deus era perda de tempo. E se nós falarmos de tempo agora, irmãos? Se nós formos falar de tempo exatamente a partir de agora, o que significa o tempo para você? O que significa o tempo que você tinha uma semana atrás e o tempo que você tem agora? Tempo de estar com seus parentes, tempo de estar com seus familiares, tempo de arrumar a sua bagunça, de arrumar a sua casa. Nós passamos aqui pela primeira semana de uma quarentena sugerida, mas nós sabemos que nós passaremos aí provavelmente 40 dias isolados. Quantas festas, quantos compromissos, quantas situações nós não passaremos, mas nós temos o nosso tempo novamente à nossa disposição. Como nós vamos usar esse tempo? Como nós vamos aproveitar esse tempo?
Quantos até ontem diziam: como é possível acreditar em alguém que você nunca viu? Nós poderíamos perguntar agora: você entende o que é acreditar em algo que você não vê? Se nós falarmos desse vírus, você acredita que ele existe? Mas você não pode ver. E você vai dizer: não, mas se você olhar com o microscópio você consegue enxergá-lo. E aí eu pergunto para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida: eu consigo enxergar Ele na sua vida através das suas atitudes, através do seu testemunho e através da sua vida. Você vai passar essa palavra para outras pessoas. Tema ao Senhor de toda a terra, temam-no todos os habitantes desse mundo, pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Tudo isso que nós estamos vivendo agora, tudo isso que nós estamos passando, toda essa fase que nós estamos, de forma inédita, está acontecendo agora com todos nós. Tudo isso está de acordo com a permissão de Deus. Por quê? De que forma? Como é que nós estamos vendo isso? Como é que nós podemos explicar isso? Irmãos, nosso foco agora tem que ser confiar em Deus. Confiar em Deus e confiar na sua sabedoria divina. E aqui agora, irmãos, se nós lembrarmos do final do ano, alguns meses atrás nós estávamos comemorando o Ano Novo. E comemorando o Ano Novo, fazendo planos para o ano que ia vir. Para o ano de 2020, o ano de 2020, um ano tão especial para muitas pessoas. E agora, irmãos, nós estamos no meio do mês de março e todos aqueles planos foram por água abaixo. De alguma forma, nós teremos que adiá-los. Por quê? Porque a soberania de Deus se faz presente e a sua vontade pode se fazer presente na sua vida. Esse tempo de nós estarmos em quarentena, encare esse tempo como um tempo especial. Um tempo para você fazer reflexões. Um tempo para você fazer uma reciclagem no seu entendimento. Um tempo para você pensar na sua vida de uma forma especial. E por que eu digo isso? Hoje à tarde, por conta do meu trabalho, por conta de tudo aquilo que eu faço como profissional, eu trabalho no ramo de shopping centers e todos os shoppings do Brasil estão fechando. Todas as suas portas estão se fechando. E acompanhando no LinkedIn alguns profissionais dando dicas de como fazer, aquele que vai fechar o seu comércio, como que ele pode proceder durante esse período, conversando com alguns irmãos e alguns amigos que têm também suas empresas e vão ser impactados por conta disso, tentando passar uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de, olha, todos nós de alguma forma vamos perder alguma coisa. O que nós precisamos agora é conservar as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. E aí eu leio uma postagem no LinkedIn do Abílio Diniz, falando que ele faz reflexões e aí ele cita lá textos bíblicos e ele fala sobre a palavra de Deus e fala como aquilo traz paz ao seu coração. E aí eu vejo um comentário de uma pessoa dizendo que como é que você pode estar falando sobre isso agora? Você deveria agora estar compartilhando a sua fortuna com as pessoas e não uma palavra. Perceba como o ser humano, ele estava precisando desse freio. Ele estava precisando desse breque. E por que isso? Porque muitas pessoas estão ignorando que nós somos finitos, que nós não somos autossuficientes e que ter um Deus que nos criou e que nos capacita a entender de que Ele nos dá a vitória é uma forma de nós entendermos, nós não somos autossuficientes. Agora você pode pensar ou ler esse texto bíblico e entender assim, eu não acredito nisso, eu não creio nisso, eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu entendimento, mas você ainda vai passar cerca de 30 dias na sua casa, numa quarentena. Em algum momento, se Deus tocar no seu coração, vá até a sua palavra, leia um texto bíblico, ore, e você vai perceber que esse Deus pode te dar entendimento para você não entrar em desespero, não entrar numa depressão, não entrar numa angústia. O compartilhamento da palavra de Deus e eu convoco todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, creiam e pratiquem a palavra. Levem uma palavra de consolo, uma palavra de apreço para com aqueles que estão perdidos nesse momento. E muitos estão assim. Portanto, o Senhor Deus falou, e tudo passou a existir. O próximo versículo que nós temos aqui, ele diz assim no versículo 10, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Todos nós, no final do ano, fizemos algum tipo de planejamento.
Que homem conseguiria prever o que estava para acontecer? Deus está no controle. Ele já sabia o que iria nos acontecer. Mas nós temos que ter a tranquilidade para enfrentar esses dias. A minha proposta aqui não é fazer acusações, não é ofender outras denominações ou outras religiões, outras formas de crença. Eu sou um crente evangélico, batista, da Igreja Batista de Vila Ester, Zona Norte de São Paulo. E o meu entendimento é que Deus está agindo nesse momento. Hoje à tarde, refletindo sobre essa mensagem, eu pensei, onde estão aqueles que sempre fazem projeções, que falam que preveem o futuro? Por que nenhum desses previu o que ia acontecer? Porque nada disso poderia ser falado. Porque nada disso tinha uma prévia. É inédito, nunca aconteceu. E agora, o que nós fazemos? O Senhor frustra os desígnios das nações. Você poderia se frustrar agora? Ou você pode confiar? Você pode confiar. Veja só, versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação, feliz é a casa onde Deus é o Senhor. A casa, a sua casa, ela é um templo. Você pode transformar a sua casa nesses dias num local sagrado, num local especial, para que você possa tranquilizar os seus familiares, tranquilizar os seus parentes. Esse salmo nos confirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor olha dos céus, ele forma e conserva os nossos corações. Acompanhando o texto, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Esse texto, ele tem que nos trazer tranquilidade. Eu conclamo a você que leia esse texto e acredite nesse texto. Ele formou todos nós. Ele está olhando dos altos céus. Ele está vendo todos os filhos dos homens do lugar da sua morada. Ele está observando todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos. Ele contempla todas as suas obras, ou seja, todas as nossas obras ele está contemplando. Então, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão se esforçando, aqueles que estão se dedicando nessa luta, nós temos que crer que o Senhor está olhando por eles. Nós temos que acreditar, porque essa é a nossa fé, é nessa convicção que nós teremos a vitória. E os próximos versículos 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eu quero convidar vocês para nesse versículo pensar numa coisa. Me digam, qual é a nação que está conseguindo dizer assim: eu não estou preocupado com isso? Todas as nações estão preocupadas com isso. Não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Sabe o que nós temos aqui nesse momento? Um momento de nivelar os seres humanos. Eu não tenho mais presidente de empresa, eu não tenho mais governador, eu não tenho mais deputado, eu não tenho mais presidente, eu não tenho mais pessoas importantes ou pessoas com um alto nível social. Todas as pessoas agora estão niveladas. Nós poderíamos dizer que todas elas estão sofrendo o mesmo medo nesse momento. E não é errado sentir medo. O medo é uma forma de proteção. O que nós temos que ter é confiança. Mesmo temendo, nós temos que confiar.
Porque nós temos aqui a palavra de Deus nos dizendo: não há rei que salve com seu poder, com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não vai garantir a vitória. Nós temos que confiar no poder de Deus. Eu creio no poder da oração. A minha família crê no poder da oração. A minha igreja crê no poder da oração e no poder do Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. E é isso que nós temos que acreditar. Tire de dentro de você todo aquele preconceito quanto à igreja. Tire de dentro de você todo aquele preconceito de ter determinado pastor A, B ou C. Foque a sua vida agora em entender que a palavra de Deus tem o poder. Busque mensagens no YouTube, na internet, de pastores sérios que estejam entregando nesse momento pílulas da palavra de Deus para que você possa, de acordo com o seu entendimento, receber essa palavra. Porque não serão cavalos que garantirão a vitória. A sua grande força a ninguém pode livrar. E aqui eu venho para o versículo 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. É só isso que nós temos que fazer. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O convite que eu faço para você nessa noite: espere a misericórdia de Deus na sua vida. Confie plenamente na palavra de Deus. Confie plenamente no Senhor, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O que nós temos que esperar tão somente é a nossa vida ser conservada pelo nosso Deus, e Ele o fará. Versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, no nosso Deus, está o nosso coração, e nele nós temos que nos alegrar, pois nós confiamos na sua soberania. Nós confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Nós esperamos verdadeiramente em ti. Confie e espere verdadeiramente no Senhor. Repita isso. No seu coração, se alegre no Senhor. Confie no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Confie nessa palavra. E aqui nós vamos, irmãos, refletir. Você pode esperar no Senhor? Você confia no Senhor? Se você pode pensar assim: mas eu não sou de nenhuma igreja, eu não conheço a Bíblia. Espere no Senhor. Procure a palavra de Deus. Leia um versículo. Aguarde no Senhor. Pode ter a certeza, Ele vai te dar o entendimento e Ele vai te dar a vitória. E aqui nós continuamos. Como está a sua confiança em Deus hoje? Como está a sua confiança em Deus hoje? Você acordou hoje de manhã? Você está vivo até agora? Se você fizesse uma fotografia de como você está hoje, como está a sua confiança em Deus hoje? Essa pergunta, se feita para alguém que está passando por uma tribulação muito grande, pode ter uma resposta. Mas agora, irmãos, que todos nós estamos passando por um momento de crise, como está a nossa confiança em Deus? Esteja confiando plenamente nele. Como não confiar naquele que enviou seu Filho ao mundo para morrer no meu lugar? Um simples pecador. Ele enviou Jesus, entendendo que Jesus faria algo para nos salvar. Como está a sua confiança? Continue confiando em Deus. Eu quero ler esses dois versículos de Jeremias 17, versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Confiança
no Senhor. Confie plenamente no Senhor. Confiar em Deus é a chave para superarmos esse momento. Confiar em Deus é a chave para nós passarmos por essas dificuldades. A palavra confiança, ela vem de algo que nos traduz que confiar significa acreditar plenamente, com firmeza, com intensidade, é acreditar. Essa palavra fidere no original é acreditar, crer, deriva de fé. Nós precisamos ter confiança nesse momento. Nós precisamos ter fé que esse momento vai passar, que o Senhor está nos guardando e Ele vai nos livrar desse momento que nós estamos vivendo agora. E como é que nós vamos passar por isso? Manifestando e vivendo a nossa fé. Último texto, 2 Pedro, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. O texto diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Graça e paz lhe seja multiplicada nesse momento. Ou seja, existe um poder divino agindo sobre as nossas vidas. Isso é fato. Creia nisso. Porém, você precisa acreditar nesse poder. Esse poder nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Esse poder vai agir nas nossas vidas, não só nesse momento, mas quando isso tudo passar, ele vai continuar agindo na sua vida. Em terceiro lugar, este poder, que dá tudo o que necessitamos, só se manifesta se submetermos a nossa vida ao conhecimento do nosso Deus. Caso contrário, tudo não passará de teoria. O texto de 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 3 que nós lemos, diz que seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, para encerrar essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto que se encontra em João 14, versículo 1 a 3, para aqueles que conhecem, para nós termos a convicção novamente. E se você que está assistindo não conhece esse texto, leia e entenda que o nosso Deus, que é soberano, enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E o Senhor Jesus nos traz essa palavra, que ela há de se cumprir. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Consegue perceber isso? O Senhor Jesus nos disse que Ele está preparando um lugar, Ele está preparando uma morada, e onde Ele está, um dia Ele irá voltar e vai nos levar para esse lugar, para vivermos com Ele. Eu creio nisso verdadeiramente. Portanto, confie, eu te convido nessa noite, confie 100% no Senhor Jesus Cristo. 100% no Senhor Jesus Cristo. Confie nele, plenamente nele. Eu te convido a convidar o Senhor Jesus Cristo para estar na sua casa nessa quarentena, para que Ele faça morada no seu coração, para que Ele abençoe a sua família e tenha certeza de que você sairá muito mais forte desse período que nós estamos passando. Confie no Senhor Jesus Cristo. Confie 100% na soberania de Deus. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, essa mensagem que nós fizemos aqui nessa noite, ela é uma mensagem que, se você visitar a nossa igreja, você com certeza ouvirá
do nosso pastor José Roberto, dos nossos irmãos que pregam na nossa igreja, que compartilham a palavra de Deus, sejam nos cultos, seja na escola bíblica dominical, sejam nos estudos das senhoras, dos homens, nos trabalhos que nós fazemos de retiro de casais, onde nós dedicamos tempo e dedicamos parte da nossa vida para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus e recebam o Evangelho e confiem no Senhor Jesus Cristo e tenham um pleno entendimento de que o Senhor Jesus capacita os seus. Eu quero dizer que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. Nós fizemos a leitura de um único salmo. Eu não sei se nós teremos outras oportunidades de fazer um trabalho como esse, mas eu creio que este está sendo um momento especial. Esse dia é um dia especial, porque se você está aí nesse momento, vendo esse vídeo, assistindo esse culto, ou até depois, se você assistir essa mensagem que vai ficar gravada para que você depois possa acompanhar ou até compartilhar com alguém que está passando por dificuldade, eu creio que o Senhor Deus tem o poder para te abençoar, porque Ele tem transformado as nossas vidas e nós cremos verdadeiramente nisso. Deus abençoe os irmãos. Queridos irmãos, boa noite. A mensagem dessa noite seria antes de partir. Lucas 23, 39 a 43. Assim como o ladrão na cruz tomou a decisão certa, neste momento do Covid-19, devemos manter firme a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, certos de que o melhor está por vir. Esta semana será de bênçãos, será de vitórias e será de alegrias. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso querido e amado Salvador, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e as alegrias do Espírito Santo seja com a nossa igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.